Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Como vocês sabem, a proposta do nosso canal não é falar exclusivamente nem de quadrinhos, nem de rock, ou séries de televisão, ou filmes, mas também de literatura. Então, eu acho importante a gente trazer algumas dicas para vocês de bons livros que merecem ser lidos. E eu acho que é uma oportunidade enorme de você abrir o seu horizonte. Se você é um leitor, por exemplo, de quadrinhos, dê uma oportunidade da literatura, você vai encontrar um material muito maior, inclusive até mais interessante, mais profundo, com mais variedade, com talvez coisas, inclusive, que lhe interessem mais do que é abordado de uma maneira um pouco mais restrita dentro dos quadrinhos. Até porque a literatura aí está aí há séculos, né? Alguns séculos, e os quadrinhos estão aí talvez há um século, mais ou menos, né? Muito bem. Então, o livro que eu estou trazendo para vocês hoje é um livro que eu tenho um carinho muito especial, que eu já li várias vezes, então para mim ele já está muito mais do que consolidado. Eu costumo sempre usar essa expressão consolidado para aquele material de arte que já foi escrutinado, que já foi esmiuçado, já foi, examinado de todas as maneiras possíveis ao longo dos anos, tá? O livro que eu estou trazendo para vocês aqui é Um Estranho numa Terra Estranha. Não se incomodem aqui com a minha versão, que é uma versão bem antiga, uma versão de 1973, mas existem versões mais novas, praticamente idênticas, algumas apenas com talvez uma outra tradução, tal, e aí a gente tem que tomar um certo cuidado, mas de uma forma geral, o que interessa é o conteúdo do livro, que não pode ser muito alterado por um tradutor. Alguma coisa aqui ou outra ali. Mas, de uma forma geral, o que eu posso falar é basicamente dessa edição, porque eu não me aprofundei em ler edições mais novas. Essa edição aqui é de 1973. Essa edição é do Círculo do Livro, é uma edição bem antiga, uma edição de capa dura, tá? Já está aqui com sinais do tempo, né? Mas isso é absolutamente normal. E ela saiu 10 anos depois do lançamento do livro. O livro já tinha conquistado um bom público e foi então lançado em 73 pela companhia Círculo do Livro aqui no Brasil. E continua sendo republicado até hoje, tá, gente? Existe até versão desse livro já para Kindle, para esses tablets de leitura, né? Essas telas de leitura, que também são muito legais. Eu, hoje em dia, já fiz essa opção. Quando o livro é puramente texto, ele não tem imagens, eu prefiro tê-lo no Kindle, por uma questão, obviamente, de espaço, né? Chega uma hora em que você realmente tem que ter muito critério no que você vai comprar, porque você não tem mais, não é nem só uma questão de dinheiro, mas é uma questão também de espaço. Então, quando o livro é puramente texto, eu prefiro tê-lo no Kindle. No Kindle, eu posso ter quantos livros eu quiser, né? E esse livro aqui é um livro que eu já li essa versão, que é a versão que eu tenho um certo prazer de ler, porque eu gosto da leitura física, mas eu tenho também ele no Kindle, tá? Isso é para uma questão de possibilidade. O Kindle abre algumas portas bem interessantes, que no outro vídeo eu vou falar sobre esse assunto. Hoje eu quero falar de Um Estranho na Terra Estranha. Mas antes de tudo, você já sabe, essa charopada, se inscreva no canal para dar uma força para a gente continuar trazendo esses itens para vocês. E também, se você no final do vídeo gostar, deixa o seu gostei ou não gostei, porque faz a gente também se aprimorar, buscar se especializar, saber um pouco mais, né? Porque é muito importante isso também. E nos comentários, me diga, você já leu Um Estranho numa Terra Estranha? Merece, hein, gente? Eu de cara vou dizer para vocês, merece, tá? O romance, basicamente, se passa num tempo muito difícil de definir, mas claramente é o futuro. Tá? Aqui não é 1963, quando o romance foi escrito. Claramente, ele está fazendo um romance futurista. No futuro, essa história poderia acontecer. Logicamente que o futuro de 1963 já passou para a gente também, né? Mas ele faz muitas alusões a tecnologias novas, a coisas muito típicas da ficção científica. Porém, isso é o mais importante, não é um romance típico de ficção científica
com aquele detalhamento técnico, com aqueles elementos clássicos da ficção científica que marcam muito, por exemplo, a obra do Isaac Asimov, que eu vou falar assim dos mais emblemáticos, né? O Isaac Asimov, o Arthur Clarke, ele não tem essa pegada mais científica. Ele usa da ficção científica como pano de fundo para contar uma história muito humana, muito aquela coisa que eu cito muito de Jornada nas Estrelas, a série original, não os subprodutos, os filhotes, mas a série original. Que a série original, ela tinha uma pegada de ficção científica. Claro que ela tinha naves espaciais, seres de outros planetas, e aquelas coisas, armas laser, aquela coisa, que é o típico da ficção científica. Mas se você puser Jornada nas Estrelas, a original, Capitão Kirk, Sr. Spock, Dr. McCoy, na peneira, o que fica, no final das contas, é um grande debate sobre a alma humana, sobre o espírito humano, sobre as tendências, as emoções, né? Jornada nas Estrelas era isso, era fantástico. Ele não tinha uma coisa de priorizar a ficção científica ou a ciência, não. A intenção dele era discutir a alma humana. Da mesma maneira, temos aqui um estranho numa Terra Estranha fazendo exatamente a mesma coisa, a mesma pegada, a pegada de discutir as qualidades e os defeitos humanos, a vilaneza do espírito humano e, por outro lado, o lado mais altruísta, mais dedicado aos outros, mais fluido, muito mais agradável. A visão do Robert Heinlein, que aliás injustamente eu ainda não citei aqui no vídeo, o autor da história é o Robert Heinlein, que escreveu muita coisa nessa área da ficção científica. Aqui, inclusive, no final do volume, há uma enumeração de histórias escritas por ele. Ele nasceu em 1907, em Butler, no Missouri, e ele escreveu Glory Hole, Red Planet, o Planeta Vermelho, Space Cadet, Double Star, The Unpleasant Profession of Jonathan Hogue e muitas outras coisas. The Door into Summer, Green Hills of Earth. Mais conhecido nosso aqui, eu vou citar o famoso Starship Trooper. O Starship Trooper, inclusive, que virou filme e fez muito sucesso lá nos anos 90, tá? Mas que tem uma pegada um pouco diferente desse daqui. Lá ele fala de uma batalha dos seres humanos contra invasores alienígenas. Tá? É muito legal, é muito interessante, o romance é muito bom e o filme também é bom, mas ainda mais o filme, ele evoca muito mais a parte da ciência e deixa um pouco da exociência, né, digamos assim, da ciência interplanetária e deixa de lado deixa um pouco de lado o drama humano, que é o que para mim é mais importante, é mais interessante. Esse daqui não, que nunca virou filme, infelizmente, nunca virou uma série, poderia ser uma série. Isso aqui é uma série fácil de fazer uma adaptação para uma série. Então, bom, vamos ao enredo. No enredo, assim, uma expedição vai para Marte e perde a comunicação com a Terra. Fica lá alguns anos até poder enviar uma nova missão para Marte. Quando vai essa nova missão para Marte, descobre-se que aconteceu uma grande tragédia lá e todos os tripulantes morreram, da primeira expedição morreram. Porém, um casal improvável que havia entre um casal, né, improvável da primeira expedição, acabou se formando e gerando um filho que nasceu em Marte, tá? Que por isso é um estranho numa Terra Estranha. É um ser humano, o primeiro ser humano que nasceu em Marte, mas gerado por um pai e por uma mãe humanos, tá? Só que, como eles morreram, todos eles, a equipe toda morreu, ele foi criado por marcianos. Eu sei que é difícil a gente imaginar marcianos, né? A gente está cada vez mais ciente de que não há vida em Marte, ou pelo menos há muitos milhões de anos não há vida em Marte.
Isso praticamente é quase que um dogma da ciência hoje em dia. Não há mais muito o que olhar em Marte para tentar achar uma civilização lá. Mas, como eu disse, isso aqui não é um exercício de ficção científica. Isso aqui são elementos da ficção científica usados com o propósito de discutir o espírito humano, tá? E isso ele faz extraordinariamente bem aqui, quando então esse marciano filho de humanos, porque ele nasceu em Marte, filho humano, volta para a Terra. E aí começa uma série de dilemas, de questões jurídicas, de questões de propriedade, de questões políticas, de questões religiosas que envolvem um marciano que vem para a Terra. E esse marciano, naturalmente, foi educado por marcianos, né? Esse humano foi educado por marcianos e adquiriu uma série de poderes extraordinários. Ele passou a dominar a mente deles com ensinamentos marcianos. Isso aí torna ele uma pessoa completamente diferente. Ele é muito mais um extraterrestre, não vou dizer marciano, porque é difícil para a nossa cabeça falar em marciano. Ele é muito mais um extraterrestre do que um humano, apesar de fisicamente ele se parecer muito com um humano, ser praticamente idêntico a um ser humano. E as peripécias acontecem demais, tem momentos divertidíssimos, tem momentos dramáticos, tem momentos sérios, tem muito suspense, tem muito mistério, que tem certas coisas que ele lança a proposta e demora a resolver. É um romance assim que você lê como se estivesse lendo, sei lá, a coisa mais fácil do mundo, porque ele flui, apesar dele ter 400 páginas, deixa eu ver quantas páginas ele tem aqui, 489 páginas. Apesar de ter 489 páginas, você lê isso aqui praticamente em 3 dias. Se você tiver tempo disponível, logicamente, né? Mas você vai ler muito rápido Um Estranho numa Terra Estranha. É excepcional o romance. Pessoalmente, eu tenho que dizer para vocês que o romance, 2/3 do romance é de uma velocidade para você ler. Você lê furiosamente, você lê direto. E o último terço do livro é um pouco mais lento, porque ele entra numa fase um pouco mais filosófica. Não chata, mas de discutir um pouco mais religião, política, economia, uma série de coisas que o marciano aprendeu a viver na Terra, começou a entender a humanidade, começou a entender o ser humano terrestre e começa a questionar uma série de coisas. Mas não chega a ser chato. Mas é lógico que ganha um ritmo um pouco mais lento, mas ainda assim excepcional. E também porque nas 2/3 do livro tem um personagem que é um escritor formado em direito, em medicina, um cara cabeção que tem uma inteligência fora do normal e de uma inteligência muito rápida, muito ágil, que torna o romance assim muito empolgante. Para mim, o personagem mais interessante desse livro aqui, eu não sei se você vai concordar comigo, se você leu, coloque nos comentários se você concorda comigo ou não. E se você vier a ler, depois volte aqui e comente. É o Jubal Harshaw. O Jubal Harshaw é um personagem fundamental para esse romance aqui, apesar de não ser o personagem principal. O personagem principal é o Michael Smith, acho que é o Jean Michael Smith, que é o nome de batismo. Valentine Michael Smith. Valentine Michael Smith é o personagem principal. Ele é o estranho numa Terra estranha. Ele é o marciano, o humano que nasceu em Marte e vem para a Terra. Mas, na minha opinião pessoal, o Jubal Harshaw, que é um senhor já careca tal, e que tem uma personalidade absolutamente peculiar, própria, muito maravilhosa, torna o romance muito mais interessante. E outras coisas que tem aqui, as personagens femininas são muito interessantes, todas elas têm uma dinâmica própria, todas elas já são empoderadas. Eu acho isso tão interessante, essa discussão idiota de mulher em empoderamento feminino, como se isso fosse uma novidade. Gente, isso sempre existiu e aqui nesse romance você tem várias mulheres empoderadas. Inclusive, digamos assim, a segunda personagem da história é uma mulher, é uma enfermeira que resgata o marciano lá do hospital onde ele é internado pelas autoridades terrestres, né? E ela também é fundamental para o desenvolvimento da história, muito importante mesmo.
Gillian Boardman. Então, não deixem de ler Um Estranho numa Terra Estranha. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem várias edições, não é difícil arranjar em sebo, você consegue facilmente. E tem para o Kindle. Se você preferir ler no seu Kindle ou no seu aplicativo de leitura, também tem alguns bem legais mesmo. Tá bom, gente? Fica a dica aqui do canal Coisa de Colecionador. Se chegou até aqui, gostei, não gostei, faz parte da brincadeira. Até a próxima.